Amigos, respirem fundo comigo. Hoje não estamos aqui para apontar o dedo ou condenar ninguém, mas para abrir o coração à luz que não falha. A palavra de Deus, num mundo barulhento, confuso, acelerado, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, nós voltamos ao essencial, ao alicerce que sustenta a casa. Quando os ventos batem forte, a Sagrada Escritura não é apenas um livro antigo. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É direção quando a bússola interior parece girar sem parar. Por isso, antes de qualquer coisa, eu te convido a um gesto simples e poderoso. Escreva amém nos comentários, como um ato de fé, como quem diz ao Senhor: eu quero ouvir tua voz e caminhar na tua vontade nestes tempos. Uma pergunta tem aparecido nas conversas de família, na rodas de amigos, nas comunidades de fé. Afinal, o que pensar sobre a cremação? É algo alinhado com a vontade de Deus? É falta de respeito com o corpo? É pecado? Talvez você já tenha perdido alguém querido e se viu diante dessa decisão difícil. Talvez esteja organizando os seus próprios desejos para quando chegar a hora. Talvez apenas queira clareza para aconselhar com amor quem te procura. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando caminhamos nas sombras da dúvida, o melhor lugar para buscar luz é a palavra de Deus e a sabedoria viva da Igreja. A Bíblia nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Não somos um acidente do universo. Fomos sonhados, amados e moldados pelas mãos de Deus. E te louvou, porque me fizeste de modo admirável, CF. Psalm 139. O nosso corpo não é um objeto descartável. É dom e templo. É sinal do amor de Deus derramado na criação. E é por isso que a pergunta sobre cremação ou sepultamento não é apenas logística, cultural ou financeira. Ela toca algo íntimo. Como honramos esse dom, esse templo, esse sinal? Em 1 Coríntios 6, Paulo nos recorda: vosso corpo é templo do Espírito Santo. Fostes comprados por um grande preço. Isso muda tudo. Se o corpo é templo, a maneira como vivemos nele, como tratamos depois da morte fala proclamar, testemunha, mas colmo. Antes de chegar a conclusões, precisamos voltar ao centro do Evangelho. A ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vazia. Mas se Ele ressuscitou, e nós queremos que sim, então a nossa esperança não é frágil, não é poesia bonita. É uma âncora firme, dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, CF 1 TS 4. Isso significa que Deus é capaz de restaurar, transformar e glorificar nosso corpo, não importa a forma como ele se desfaça no tempo. Terra, pó, cinzas, mar. O poder do Criador não se limita às condições materiais do cadáver. A fidelidade dele não diminui por causa de decisões que às vezes tomamos em meio à dor, à pressão, às circunstâncias. Então, por que falar disso com tanto carinho e seriedade? Porque as escolhas que fazemos falam da fé que professamos em um mundo que valoriza o que é rápido, barato e prático. Nós somos chamados a perguntar: isso honra a Deus? Isso testemunha a esperança da ressurreição? Isso respeita o corpo como templo? Vê como a pergunta se aprofunda? Não é sobre julgar o passado de ninguém, nem colocar peso nos ombros de quem já chorou e decidiu o que podia decidir. É sobre formar o coração para as próximas escolhas. É sobre amadurecer uma fé que ilumina até os corredores mais escuros da vida. Você percebe como a palavra nos educa? No Gênesis,
Deus forma o homem do pó da terra e sopra o seu hálito de vida. Em cada página, o corpo importa. Jesus toca, cura, abraça, deita-se no madeiro, é sepultado, ressuscita em corpo glorioso. O cristianismo não despreza a matéria. Ao contrário, Deus se fait carne. Por isso, quando pensamos no fim da nossa peregrinação, estamos falando de uma liturgia de amor. Devolver a Deus, com reverenciar, aquilo que dele recebemos, corpo e alma, na esperança de que, no último dia, ele nos devolva tudo transfigurado. Talvez você esteja pensando, mas e a cremação? Então, é proibida, é sempre errada. Vamos dar um passo de cada vez, Roger. Nesta primeira conversa, o mais importante é deixar claro o terreno em que caminharemos nos próximos minutos. Não conversaremos a partir de sensacionalismo, de medo ou de costumes sem sentido. Conversaremos a partir da fé viva da Escritura, que ilumina, da tradição que respira, da caridade que consola. Haverá tempo para nuances, para diretrizes concretas, para entender o que a Igreja recomenda e o que ela permite. Haverá espaço para responder às dúvidas mais comuns, mas, agora, eu quero te convidar a fazer um acordo com Deus. Senhor, eu desejo honrar-te também neste tema. Ensina-me a te amar com a minha mente, com as minhas escolhas, com o meu corpo, com o meu luto. É bonito quando a comunidade se une junto ao caixão de quem amamos, não é? Entre lágrimas e abraços, a palavra é proclamada, o incenso sobe, a água benta recorda o batismo e tudo isso diz: a morte não venceu, somos de Cristo. Essa linguagem simbólica é catequese silenciosa. Quando crianças veem, quando adolescentes perguntam, quando vizinhos observam, ali está uma igreja que educa pela beleza. Eu e você, onde quer estar quando chegar a sua hora? Que testemunho deseja deixar aos seus? Não falo de luxo, ostentação, falo de sinais de fé que apontam para a Páscoa. Eu sei que tocar nessa ferida desperta lembranças. Talvez você tenha escolhido a cremação para alguém querido, talvez por necessidade, talvez por convicção, talvez sem informação. Ouça-me com o coração. Não estamos aqui para revogar o passado. Estamos aqui para consolar, instruir e caminhar melhor. A partir de hoje, Deus é Pai. Ele conhece a história inteira. As pressas do hospital, os papéis do cartório, a distância do cemitério, o orçamento apertado, o medo de decidir. Ele conhece e ama. Então, enquanto aprendemos, fique em paz. A graça de Deus é maior que a nossa confusão. Se esta mensagem já começou a te trazer luz, declare isso com humildade e coragem. Escreva amém nos comentários e diga comigo: Senhor, eu entrego a Ti o mistério da vida e da morte. Eu te peço sabedoria para honrar-te com o meu corpo, com as minhas escolhas, com o meu luto, com a minha esperança. Eu creio na ressurreição. Conduz-me na Tua vontade. Respire, sinta a presença do Espírito Santo que consola, ensina e fortalece. Hoje é um novo começo. A cada passo, a palavra será a nossa companhia e, no final, você não carregará apenas informação, mas paz. Permaneça comigo nas próximas partes. Vamos olhar para a dignidade do corpo, para o significado profundo de sermos templo do Espírito
para a esperança concreta da ressurreição, para a tradição bíblica do sepultamento e para o que a Igreja ensina de modo claro e misericordioso sobre a cremação. Hoje, você não está sozinho. A luz da fé está acesa. Caminhemos por ela. Quando a Bíblia afirma que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não traz um enfeite espiritual, mas o fundamento da nossa dignidade. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Guiênio 1, RCC, antes de qualquer rótulo, currículo, aparência ou opinião alheia, existe um selo que te define. Tu vens do coração de Deus. E aquilo que nasce do coração de Deus não é descartável. Por isso, a maneira como olhamos, cuidamos e falamos do corpo é sempre, no fundo, um ato de fé. Nossas escolhas dizem a quem pertencemos. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que o corpo é só casca e que o que vale é o interior. A fé católica não pensa assim. O catecismo recorda que somos, ao mesmo tempo, corpo e alma. Uma única pessoa chamada comunhão com Deus. O salmista reza: Tu formaste o meu íntimo e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. CF SL 139. Deus não terceirizou a tua história. Ele teceu, conhece a medida de cada osso, o desenho do teu sorriso, as lágrimas que ninguém viu. O teu corpo não é um problema a ser resolvido. É um dom a ser oferecido. Se o corpo é templo do Espírito Santo, então não é palco de vaidades, mas sacrário de presença. Paulo exorta: glorificai a Deus em vosso corpo. CF 1 Cor 6 Suju to Arsa. Isso desce para o cotidiano com simplicidade. Alimentar-se com equilíbrio, trabalhar com honestidade, descansar sem culpa, tratar a sexualidade com responsabilidade e ternura, fugir do que escraviza, buscar ajuda quando a mente e o coração estão cansados. Nada disso é apenas higiene. É espiritualidade encarnada e quando amamos assim, aos poucos, vamos curando narrativas antigas de desprezo, culpa e comparação. Mas por que insistir tanto na dignidade do corpo se um dia todos vamos morrer? Porque o cristianismo não despreza a matéria. Deus se fez carne, diz toku, kiro, abraçou, chorou, carregou a cruz, foi sepultado e ressuscitou com um corpo verdadeiro, glorioso, mostrando chagas que viraram troféus de amor. A ressurreição não anula o valor do corpo, confirma-o. Por isso, todo cuidado, toda reverência, toda escolha que manifeste respeito ao corpo é profecia de Páscoa. É como se, em cada gesto, disséssemos: isto que hoje se desgasta será transfigurado. O corpo, mesmo frágil, carrega uma promessa. No Brasil, a cultura do descarte tenta sequestrar esse olhar. O corpo vira vitrine, moeda de troca, campo de comparação. As redes sociais colocam filtros no rosto e, às vezes, sombras no coração. Nessa hora, a palavra ergue um estandarte. Tu és obra-prima. Talvez convivas com uma enfermidade, uma deficiência, uma cicatriz teimosa, talvez enfrente pressões estéticas ou comentários cruéis. Ainda assim, a verdade permanece e liberta. Não é negar dor ou limite, é reconhecer luz sem perder o eixo,
A tua dignidade nasce de Deus, não de métricas, espelhos ou aplausos. Quero propor um exercício simples. Agora mesmo, onde você está, coloque a mão sobre o coração e diga: Senhor, obrigado pelo dom do meu corpo. Eu renuncio às mentiras que diminuíam a minha dignidade. Eu escolho honrar-te nos meus pensamentos, palavras e ações. Se puder, escreva nos comentários. Eu sou imagem de Deus. Não é autoajuda, é fé que reeduca o olhar. Quando um pensamento de autodesprezo surgir, responda com o Salmo 139. Quando a tentação de usar o corpo do outro como objeto bater à porta, recorde, ele também é imagem de Deus. A cada dia, uma pequena fidelidade vai endireitando as grandes veredas. Essa conversão do olhar transforma escolhas pequenas e grandes. Quem reconhece a dignidade do próprio corpo aprende a sentar-se à mesa, desligar o celular e olhar nos olhos. Aprende a ouvir o idoso que repete histórias. Aprende a esperar o tempo da cura sem violência. Aprende a pedir perdão ao corpo quando o maltratou. Aprende a celebrar cada pequena vitória da reabilitação. E, quando a morte se aproxima, e um dia ela se aproxima para todos, essa mesma dignidade nos empurra para sinais de fé. Velar com oração, agradecer pelo dom da vida, pedir perdão e dar perdão, encomendar a pessoa ao Senhor, com a esperança firme de que a última palavra não é a do cemitério, mas a da ressurreição. Talvez você pergunte: se Deus é todo-poderoso e vai nos ressuscitar, por que se preocupar tanto com detalhes? Porque detalhes contam histórias. A maneira como tratamos o corpo nosso e o dos que amamos é uma página do Evangelho que os vizinhos leem sem abrir a Bíblia. Crianças aprendem quando veem adultos rezando, cantando, beijando a testa do vovô, aspergindo água benta, acendendo uma vela. Adolescentes perguntam quando percebem que a despedida atravessada de esperança e não de desespero é catequese silenciosa. A fé encarnada educa, consola e anuncia. Não estou romantizando a despedida. Dói. A saudade às vezes rasga. Há papéis, custos, distâncias, burocracias. Deus conhece tudo isso e não te acusa. Ele se aproxima. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro e, mesmo assim, chamou o amigo para fora. É assim que o Senhor caminha conosco. Acolhe a lágrima e acende a esperança. Entre uma coisa e outra, Ele nos educa a honrar a vida inteira do primeiro choro ao último suspiro, porque cada respiração foi entregue como dom. Guarda esta síntese. Dignidade não é teoria, é prática diária nascida da verdade de que és imagem de Deus. É por ela que avançaremos nas próximas partes. Veremos o que significa, concretamente, ser templo do Espírito. Contemplaremos a esperança da ressurreição. Vamos percorrer a tradição bíblica do sepultamento e ouviremos com serenidade o que a Igreja ensina hoje sobre a cremação, sem condenações fáceis e sem relativismos vazios. Caminha comigo. A luz da fé está acesa e vai iluminar cada próxima decisão. E se esta palavra já começou a curar algo em você, faça uma oferta simples ao Senhor. Agradeça pelo dom da vida, peça perdão por toda vez que tratou o corpo seu ou alheio como coisa, e suplique a graça de enxergar com os olhos de Cristo. Depois, compartilhe este vídeo com alguém que precisa reaprender a se amar em Deus. A evangelização acontece quando uma boa notícia encontra um coração ferido. Roger, a boa notícia é esta: tua vida tem peso de eternidade.
e teu corpo conta essa história. A palavra de Deus não é um enfeite litúrgico para dias solenes. É ferramenta de trabalho para a vida real, quando tudo parece embaraçado por dentro, ansiedade, culpa, desânimo, lembranças que doem. É a Escritura que desata os nós, um a um. A palavra de Deus é viva e eficaz. HB 4:12. Viva, porque fala ao nosso hoje. Eficaz, porque realiza o que proclama. Quem se aproxima dela com humildade encontra direção, consolo e correção. E, como todo remédio que cura de verdade, pede frequência, um pouco por dia, com fidelidade. Até que a mente aprenda a pensar com Deus e o coração, volte a respirar esperança. Talvez você diga, eu não sei por onde começar. Então comece pelo convite de Jesus. Ele não pede maratonas de capítulos, pede um encontro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim e encontrareis descanso. Mateus 11, Asbadocens. Traga a ele o cansaço, com nome e endereço. Diga, Senhor, estou exausto de tanta comparação, de notícias pesadas, de tentar controlar o que não depende de mim. Leia devagar. Se uma frase tocar fundo, pare ali mesmo. Rece aquilo. Mastigue a palavra. Deixe que ela desça para a vida concreta. A Bíblia não é prova de vestibular. É carta de amor que se lê com o coração aberto. Outra promessa que desfaz muitos nós é a que Deus sussurra aos que tremem diante do futuro. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento. Is 41. Ser. Quanta coisa muda quando a alma troca a pergunta e se der errado, pela certeza Deus está comigo. Este versículo não é amuleto contra problemas, é âncora no meio deles. Anote no celular. Cole na geladeira. Escreva no espelho do banheiro. Repetir a verdade educa o coração teimoso. E o medo, que parecia gigante, vai aprendendo a obedecer à fé. Paulo também nos ensina um olhar novo sobre as histórias quebradas. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. RM8. Orsiba, não é que tudo seja bom. É que Deus, Senhor da Páscoa, sabe transformar cruz em caminho, perda em oferta. Espere em maturidade. Record com carinho algo que doeu muito e, depois de um tempo, trouxe aprendizado, reconciliação, coragem, amizades novas. Quando a palavra interpreta a nossa vida, percebemos que Deus trabalhava nos bastidores. Quando achávamos que Ele estava em silêncio, a Escritura faz isso. Reconta a história à luz do amor de Deus e a alma respira aliviada para que a palavra deixe de ser teoria e se torne pão cotidiano. Proponho a rotina dos 5 minutos. Funciona assim. Minuto 1. Silêncio e respiração. Pedindo ao Espírito Santo que abra mente e coração. Minuto 2. Leitura breve, um salmo, o Evangelho do dia, ou um trecho previamente escolhido. Minuto 3. Destaque uma palavra ou frase que brilhou e repita, a com fé, como quem acende uma vela na escuridão. Minuto 4. Fale com Deus sobre sua vida concreta, nomeando pessoas, decisões e medos. Minuto 5. Escolha um compromisso simples e realizável para hoje. Algo pequeno, porém concreto.
como telefonar para reconciliar-se, oferecer uma ajuda concreta ou evitar uma resposta áspera. 5 minutos parecem pouco, mas constância muda destinos para nós, brasileiros. A rotina precisa caber no cotidiano corrido, talvez seja no ônibus cheio. Enquanto passa o café, ou antes de abrir o WhatsApp, não espere a oportunidade perfeita. A palavra é como luz que se acende mesmo em quarto bagunçado, como em pequeno. Se puder. Carregue o Novo Testamento na mochila ou use um aplicativo bíblico e ative notificações com versículos. Transforme a casa em escola do Evangelho, uma Bíblia aberta na sala, crucifixo na parede, um cantinho de oração com uma vela, um salmo escolhido para a semana. Pequenos sinais formam grandes corações. Alguém pergunta: eu leio e não entendo. Continue. Santo Agostinho dizia que a palavra tem leite para os pequenos e alimento sólido para os adultos. Crescemos nela como quem aprende uma língua nova. Às vezes, a luz virá pela homilia de domingo, pelo aconselhamento do padre, por um bom livro, pela partilha do grupo de oração. Outras vezes, virá no silêncio. Quando uma frase acompanha o dia, como trilha sonora, o importante é não transformar a Bíblia em caça-respostas imediatas, mas em caminho de amizade. Deus não é oráculo de utilidade. É Pai que fala e educa. Ir ruminando os versículos como quem deixa o perfume na roupa. É um jeito muito brasileiro e muito cristão de rezar caminhando. E quando a palavra confronta, quando diz perdoa, não mintas, não cobices, ama teus inimigos, aí descobrimos outro poder dela: cortar o que adoece. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. HB 4, Serar, ou Bisturi doi. Massal, se um versículo incomodar, não feche o livro, feche os olhos e diga: Senhor, dói, porque toca numa ferida. Fica comigo. Eu não consigo sozinho, mas eu quero querer. A santidade começa nessa honestidade humilde. A palavra fere para curar, denúncia para libertar, confronta para converter. Quero te convidar a fazer da própria casa um laboratório da palavra. Leiam um versículo antes do jantar e deixem as crianças repetirem as palavras mais bonitas. Elas aprendem pela música da fé. Casei. Escolham uma frase como lema da semana e colhem-na num papel à vista para lembrar quando a conversa esquentar. Solteiros, alimentem a identidade batismal anotando toda manhã 3 verdades bíblicas sobre quem vocês são em Deus. Idosos, partilhem com os netos os salmos que sustentaram o coração em tempos difíceis. A Bíblia, quando chega à mesa, costuma chegar ao coração. E quando chega ao coração, chega às escolhas. Há ainda um nó grande que a palavra desata. A culpa paralisante. Você olha para trás e vê escolhas ruins, pecados escondidos, relações feridas. A tentação é calar, fugir, endurecer. Mas a Escritura aponta para a misericórdia que recomeça: vinde a mim, eu vos aliviarei. Mit 11. Arshba, se for preciso, busque o sacramento da reconciliação e leve a palavra junto. Confesse-se com base no Evangelho, não na autossuficiência. Deus não quer discursos perfeitos, quer a verdade que se entrega
E quando a graça desata esse nó, o passado deixa de ser prisão e vira testemunho de salvação. Antes de terminar, repita comigo, em voz baixa, 3 versículos que serão sua corda de alpinista para hoje. Não temas, e eu estou contigo. Spatruzete 1, vinde a mim e encontrareis descanso. 6:11. Osba tossans, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. RM8. Ashba. Agora escreva nos comentários qual deles você vai carregar no bolso do coração. Compartilhe este vídeo com alguém enrolado em preocupações. Amanhã, volte e me conte como foi praticar a rotina dos 5 minutos. A palavra vai ganhando casa dentro de você e, aos poucos, os nós vão se desfazendo. É assim que a esperança amadurece, versículo por versículo, decisão por decisão, até que a vida inteira comece a cheirar evangelho. Há feridas que não aparecem no exame médico, mas doem quando encostamos a memória. Algumas nascem de palavras duras, outras de silêncios longos. Algumas começam em casa, outras no trabalho. Algumas parecem pequenas, outras parecem que vão nos engolir por dentro. Hoje o Senhor quer tocar exatamente aí. Ele não tem nojo das nossas feridas. Ele é o bom samaritano que, para a caminhada, desce do cavalo, aproxima-se com óleo e vinho, limpa, enfaixa e leva para a hospedaria do seu coração. Quando dissemos que Jesus cura, não falamos de mágica, falamos de amor perseverante. É o amor que entra no porão da alma com uma lanterna e paciência de artesão, removendo cacos, reorganizando cômodos, abrindo as janelas para o ar entrar. Se você está ferido, não se culpe por sentir dor. Culpe a mentira que te fez achar que tinha que dar conta de tudo sozinho. Deus não te pede performance, pede entrega. Há feridas que nascem do sentimento de inadequação. A gente olha para os outros e conclui, em segredo, eu não sou suficiente, eu não pertenço. Essa mentira corrói a identidade e nos deixa reativos, defensivos, ansiosos. Em Cristo, escutamos outra voz. Tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. O Pai não ama uma versão idealizada de você, ama você. Rodie, como está? E por isso não desiste de te transformar. Quando São João Paulo II falava de dignidade, repetia, o ser humano é caminho da igreja. Isso significa que você não é projeto paralelo, é prioridade do céu. Feridas de autodesprezo cicatrizam quando a verdade tem mais tempo de fala do que a comparação. Reze assim, Senhor, eu renuncio às narrativas que diminuem tua obra em mim. Eu acolho o teu olhar e, sempre que o pensamento tóxico voltar, responda com Salmo 139. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. Há feridas de família que parecem criptonita, histórias mal resolvidas, pai ausente, mãe cansada, brigas antigas, heranças emocionais. Às vezes, carregamos o que não escolhemos e repetimos o que juramos. Nunca repetir. Aqui, misericórdia não é desculpa para o pecado. É a força para interromper a cadeia. Jesus, do alto da cruz, dais, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando perdoamos, não assinamos contrato com a injustiça, nós quebramos o grilhão que mantinha o coração cativo
Se for necessário, peça ajuda para organizar limites saudáveis. Perdão não é passividade, é liberdade. A igreja, como mãe, nos oferece caminhos concretos. Conversar com um sacerdote, buscar direção espiritual, frequentar a reconciliação. Lembre que o perdão é processo. Às vezes, começamos dizendo: Senhor, eu querer perdoar. Deus acolhe o gaguejo e faz dele canção. Há feridas econômicas e de trabalho que esfolam a esperança. Você tentou, bateu em portas. Fez kuritsulo, recebeu não atrás de não. A conta não fecha, o aluguel vence, o boleto chega. É nessa hora que o inimigo sussurra. Deus te esqueceu, não te esqueceu. Cristo trabalhou com as mãos, suou, viveu o cotidiano. Ele sabe o peso do dia. Paulo aconselha: tudo o que fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, não para buscar escravidão, mas para lembrar quem é a fonte da nossa dignidade. Talvez o milagre não aconteça como fogos de artifício, mas como sementes, um contato que surge, uma ideia que amadurece, uma oportunidade discreta. Enquanto espera, consagre o dia. Jesus, eu te ofereço meu trabalho, minha busca, meus medos. Dá-me criatividade, constância e portas abertas que eu não posso abrir. E, se precisar recomeçar menor, não se envergonhe. O reino costuma crescer como fermento, devagor, até transformar a massa. Há feridas do pecado recorrente que desanimam. Você promete que não vai mais cair de novo. Confessa. Volta a cair. Cansa. É aqui que a misericórdia precisa se tornar método. A graça não é analgésico momentâneo, é fisioterapia da alma. Combine com seu confessor passos concretos e pequenos. Troque o ambiente que te puxa para baixo. Nomeie gatilhos. Procure um grupo de apoio. Mude rotinas. Substitua o tempo de tentação por uma prática boa. Santa Teresa d'Ávila dizia que oração não é pensar muito, é amar muito. Amar muito, às vezes, será levantar da cama e tomar banho quando a tristeza manda ficar. Outras vezes será fechar a tela na hora certa. Outras, pedir perdão sem justificar-se. O céu se alegra não apenas com vitórias estrondosas, mas com cada sim escondido que você dá à graça. Quero contar uma história pastoral. Numa paróquia simples do interior, uma senhora chamada Dona Rita perdeu o marido de forma inesperada, ficou com dívidas, 3 filhos e uma dor que não cabia no peito. Ao chegar à igreja, ela não tinha palavras. Chu lágrimos. O padre, som misericórdia, propôs um caminho. Toda sexta-feira, ela passava 10 minutinhos diante do Santíssimo, entregando nomes, contas, medos. A comunidade ajudou com uma cesta. Alguém ofereceu um trabalho temporário. Outro ensinou a montar um currículo melhor. Em 6 meses, nada de miraculoso aconteceu do lado de fora. Mas por dentro, Dona Rita estava de pé. A ferida virou fonte. Ela começou a acolher outras viúvas, a rezar com quem chorava no corredor. Um ano depois, recebeu um emprego fixo. Ela diz: Jesus não apagou minha dor. Ele me ensinou a caminhar com ela até que ela caminhou comigo rumo à esperança. É assim que a graça age, transforma a cicatriz em testemunho. Talvez a sua ferida tenha nome de luto, a cadeira vazia na mesa, a voz que o WhatsApp não toca mais, a foto que parece recente demais para ser saudade.
Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Chorar não é falta de fé, é língua de quem ama. A fé en train de bois. Quando secamos as lágrimas e repetimos: eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Quando velamos nossos mortos com oração, palavra e caridade, estamos dizendo: a morte não tem a última palavra. E quando optamos por ritos que expressem a esperança, estamos balbuciando o credo com o corpo inteiro? Se você perdeu alguém, fale o nome na presença de Deus e, se puder, celebre a missa por essa pessoa. O amor encontra caminhos que a morte desconhece. Agora, faça comigo um gesto de coragem. Coloque a mão sobre a ferida que você traz na mente, no peito, na história e diga: Jesus, eu te entrego esta dor. Eu rejeito as mentiras que me prendiam. Eu peço o óleo da tua misericórdia sobre mim e sobre quem me feriu. Dá-me passos concretos de cura e pessoas de confiança para caminhar. Se for possível, escreva nos comentários apenas uma palavra que simbolize sua ferida e outra que represente sua esperança. Isso não é exposição, é oração comunitária. Enquanto você escreve, o Espírito Santo já começa a organizar as peças, como quem monta um mosaico com cacos coloridos. No final. A imagem é Cristo refletido em você. Se esta palavra encontrou seu coração, não guarde para si, envie para alguém que precisa escutar que a ferida não é sentença, é lugar de encontro com Deus. Amanhã voltaremos ao tema da oração que move montanhas, aquela que atravessa a madrugada e alcança o dia com propósito. Até lá, caminhe um pouco mais leve. O bom samaritano está na estrada e a hospedaria do coração de Jesus tem quarto reservado para você. Existe um tipo de cansaço que nasce quando nos olhamos por espelhos tortos. Lembranças duras, rótulos que colaram na pele, comparações que as redes sociais colocam na nossa frente, como se o nosso valor fosse uma métrica de curtidas. Hoje eu quero te colocar diante de outro espelho. A palavra de Deus, ela não oferece aplauso fácil, mas a verdade que liberta é em Cristo. Você não é um erro a ser consertado, você é um filho, você é uma filha desejado a, resgatado a e chamado a pelo nome. Isso muda a maneira como você acorda, conversa, trabalha e decide. Identidade não é decoração espiritual, é fundamento. Quem esquece quem é, negocia dignidade por migalhas. Quem recorda quem é, escolhe com liberdade. São Paulo escreve aos Romanos: recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. RM 8, 15-17. Presta atenção ao verbo receber. Filiação divina não é façanha humana, é dom. Você não faz fila para disputar uma vaga de filho. O Pai sai ao teu encontro, coloca no teu dedo um anel de pertença e te introduz numa casa que é tua por direito de amor. Herdeiro não vive de migalhas, vive de promessas. Por isso, a primeira tarefa espiritual do dia não é provar valor, é acolher aquilo que você já é em Cristo. O Catecismo da Igreja Católica explica que, pelo batismo, recebemos um selo indelével de Cristo. Somos incorporados a Ele, tornamo-nos membros do seu corpo, templos vivos do Espírito, participantes do sacerdócio comum dos fiéis e enviados em missão CF.
GLHTCG 1265, 1270 não é figura de linguagem, é realidade sacramental. Esse selo não é um adesivo que cai no primeiro banho, é marca interior de pertença. Talvez você o tenha abafado por um tempo, mas ele não te abandonou. É por isso que a consciência fala que a saudade de Deus reaparece, que a graça cutuca quando você tenta esquecer quem é. O selo batismal é como uma bússola por dentro, apontando sempre para a casa do Pai. Talvez você diga, mas eu falho tanto. Sim, todos falhamos no Evangelho. Queda não cancela a identidade. O filho pródigo voltou cheirando a chiqueiro. E a primeira palavra do pai não foi fracasso, foi meu filho. É muito diferente tentar mudar para merecer amor e mudar, porque já somos amados. O primeiro caminho esmaga, o segundo liberta. Quando eu sei quem sou, escolho com liberdade. Quando esqueço quem sou, fico refém de qualquer aplauso. Por isso, antes de falar de decisões difíceis, inclusive as que tocam a vida e a morte, a igreja nos lembra, você é filho, você é filha. E nada pode confiscar de você a dignidade do batismo. Quero te conduzir por um pequeno caminho de cura da identidade. Respire fando. Depois, prononcie comme fait. Devagor, como quem planta sementes. Eu não sou o que o medo diz. Eu sou o que Deus diz sobre mim. Eu não sou definido A pelo meu passado. Eu sou redimido A pelo sangue de Cristo. Eu não caminho sozinho A. O Espírito Santo habita em mim. Sepudam. Escreva isso à mão, num caderno. O corpo aprende pelo gesto, a mente pela repetição, o coração pela humildade. Em seguida, escolha um versículo para ser corda de alpinista. Do dia pode ser RM8, 15, 17, e repita-o ao longo do caminho. No ônibus, no intervalo. Antes de responder mensagens difíceis, é assim que a verdade desce do ouvido ao coração. Outra prática que transforma a paisagem interior é abençoar o próprio corpo com gratidão. Não é culto à estética. É reconciliação com o dom. Ao acordar, trace lentamente o sinal da cruz na testa, na boca e no peito, e diga, Senhor, consagro-te meus pensamentos, minhas palavras e meus afetos. Beba um copo d'água como quem agradece pelo milagre de estar vivo. Se tiver água bento, faça um pequeno aspersório no lar e recorde o batismo. Toque uma cicatriz e declare, aqui o Senhor me sustentou. Quem se sabe templo do Espírito cuida do corpo com respeito, come com equilíbrio, trabalha com honestidade. Descansa, sem culpa. Busca ajuda quando a mente e o coração estão cansados. Isso não é só higiene, é espiritualidade encarnada. Agora olha como a filiação ilumina escolhas concretas. No trabalho, filhos não negociam honestidade por vantagem. Nas relações, não usam o outro como objeto. No consumo, não confundem preço com valor. Nas redes, não transformam a alma em vitrine. Filhos amadurecidos não agem por desespero. Agem por propósito. E, quando chega a hora de enfrentar temas delicados, doença, luto, orientações de fim de vida, ou desejo de sepultamento, a identidade batismal não vira amuleto, mas critério. Quem sabe que é herdeiro da ressurreição, aprende a tomar decisões que honram o corpo como templo e testemunham a esperança sem condenar ninguém, sem relativizar a fé. Se você se sente pequeno diante de palavras tão grandes, eu entendo. Por isso proponho um compromisso simples de 7 manhãs
ao acordar. Antes de olhar o celular, sente-se na cama. Respire. Abra as mãos e escreva 3 afirmações. Sempre começando com em Cristo. Deixe que elas nasçam da palavra do dia ou destas que te ofereço como ponto de partida. Em Cristo, eu sou filho amado em Cristo. Eu sou perdoado e enviado em Cristo. Eu posso recomeçar. Depois, escolha um gesto concreto de amor, uma ligação que reconcilia, um pedido de perdão, uma ajuda silenciosa e cumpra-o antes do almoço. Pequenas fidelidades endireitam grandes veredas. Quero olhar nos teus olhos e dizer, com a autoridade da fé: ninguém pode confiscar de você a dignidade batismal, nem o erro de ontem, nem o rótulo que te deram, nem a voz que te acusou, nem o fracasso que te visitou. Quando a acusação vier, responda com a Escritura: quem nos separará do amor de Cristo? Nada e ninguém. Quando o cansaço sussurrar que não vale a pena tentar de novo, recorde: herdeiros não vivem de esmolas, vivem de promessas, e as promessas de Deus são fiéis. Não ter todas as respostas não invalida a tua identidade. Apenas te convida a viver de confiança. Se esta verdade de filho amado já começou a aquecer o peito, transforma-a em testemunho. Escreva nos comentários: eu sou filho amado de Deus. E marque alguém que precise ler isso hoje. Não é marketing, é missão. Compartilhar a boa notícia multiplica a esperança. E, se algo em você resiste, leve a resistência para a oração. Diante do Santíssimo ou de uma imagem de Nossa Senhora, Maria, Mãe dos Filhos, sabe ensinar o coração a guardar a palavra até que ela floresça em decisões novas, onde a identidade é curada, a liberdade nasce. Quero terminar como começamos. Olhando para o espelho certo, você não é a soma das falhas, nem a etiqueta dos outros, nem o saldo do mês. Você é obra do Pai, resgatado pelo Filho, habitado pelo Espírito. Com esse nome novo gravado por dentro, seguiremos pelos temas mais concretos da vida e da morte, sem perder o centro, porque só quem sabe quem é consegue escolher como viver e, um dia, como partir de modo que aponte, com o corpo inteiro, para a ressurreição. Respire. Coloque a mão sobre o coração e diga: Abba, Pai, eu te pertenço. É daqui que partimos, é daqui que recomeçamos. Romper os cercos da mentira é um ato de libertação que começa no pensamento. A batalha espiritual não acontece só em lugares extraordinários. Ela se trava no campo das ideias, na história que contamos para nós mesmos quando ninguém está ouvindo. Quem domina a narrativa comanda a direção do coração. É por isso que hoje eu te convido a prestar atenção às manchetes que cruzam a tua mente. Deus me esqueceu. Eu não presto. Não tem saída. Eu sou o meu erro. Ninguém me quer. Essas frases são como arame farpado ao redor da alma. Elas nos cercam, nos apertam e, sem perceber, passamos a agir como se fossem verdades eternas, só que não são. A palavra afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem nome e rosto, Jesus Cristo, e quando ele entra, a mentira perde o trono. Pode parecer pouco falar de pensamentos diante de dores concretas, boletos vencendo, diagnósticos difíceis.
conflitos na família. Mas repara, toda decisão nasce de uma convicção que, antes, foi uma ideia no Gênesis. A serpente não empurrou Eva. Contou uma história torta sobre Deus. A mentira exagerou proibições, semeou desconfiança. Prometeu uma autonomia que escraviza. Até hoje a estratégia é a mesma: adulterar a voz do Pai, escurecer a memória das promessas, soprar suspeitas sobre o amor de Deus. O inimigo não cria nada. Ele parodia onde Deus diz filho, a mentira sussurra órfão. Onde Deus promete presença, a mentira cotite abandono. Onde Deus declara esperança. A mente reineta fatalismo e o coração, cansado, compra a versão mais ruidosa. Quero te propor um caminho simples e profundo, quase uma fisioterapia da mente. Primeiro passo: reconhecer durante um dia. Anote as frases automáticas que surgirem quando a pressão aumenta. Não edite, não enfeite. Escreva como vier. Segundo passo: dar nome. De onde veio cada sentença? De uma humilhação antiga? De um medo herdado? De uma comparação recente nas redes sociais? Terceiro passo: substituir. Mentira não sai com vácuo. Ela sai quando a verdade ocupa o lugar. Escolha versículos que respondam com precisão. Quando surgir, sou um peso. Declare: eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. Eseli 139. Quando vier, não tem saída. Proclame: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. RM8. Arshba. Quando latejar, Deus me deixou. Reze: não temas, eu estou contigo. Ispatruzet, shiunu, shu. Repita devagar, respirando até a palavra descer do ouvido ao coração. A igreja nos ajuda a entender por que isso funciona. A fé não é sentimentalismo, é adesão da inteligência e da vontade à verdade de Deus. O catecismo recorda que a mente humana, ferida pelo pecado, precisa da graça para abraçar o verdadeiro e praticar o bem. Bento XVI ensinou que o amor ilumina a razão e dá direção ao viver. Quem encontra Cristo encontra luz para decidir. Quando a verdade ilumina, os objetos perdem o poder de nos definir. Os medos cedem espaço à confiança e as emoções reassumem seu lugar. Importantes, mas não soberanas. Não se trata de pensamento positivo vazio. Trata-se de conversão da mente, aprender a pensar com Deus. Deixar que a caridade e amor que vê e serve reeduque o olhar. A mentira simplifica o mundo em rótulos e desespero. A verdade integra a dor, a história e promessa. Talvez você diga, eu tento, mas a mentira volta. Ela volta mesmo. Por isso, a substituição precisa tornar-se hábito. Imagine a tua mente como um jardim. Se você não plantar, o mato ocupa. Cultive diariamente a escritura. Pela manhã, proclame com calma as verdades de filiação. Em Cristo, eu sou filho A, amado A. Ao longo do dia, recorra às cordas de alpinista, aqueles versículos que seguram você na parede íngreme. Anuat, faça um exame breve, onde a mentira tentou pautar meu humor, minhas escolhas, minhas palavras. Não é para se culpar, é para educar. Progresso cristão é paciente, um passo por dia, com quedas e recomeços, na companhia da graça. Deixa eu te contar uma cena pastoral. Marcelo carregava há anos a frase, eu sou um peso. A origem era antiga.
comparações na infância, ironias no trabalho, o namoro em que se calou para não incomodar. No confessionário, ouviu a pergunta: qual é a mentira mãe que te governa? Ele respondeu sem pensar: eu atrapalho a vida dos outros. O sacerdote propôs um exercício. Durante 40 dias, toda vez que essa frase vier, diga em voz baixa: eu sou amado e chamado por Deus. Tenho um lugar preparado no coração do Pai. Marcelo anotou também 1 Cor 6, 19 até 20. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. E colou no espelho do banheiro. Nas primeiras semanas, nada parecia mudar. Aos poucos, porém, ele começou a falar com mais serenidade, a pedir ajuda sem culpa, a dizer não quando necessário. A mentira perdeu terreno porque a verdade ganhou casa. Há cercos que se alimentam de distração digital. O scroll infinito oferece uma régua injusta. Todo mundo parece mais feliz, mais rico, mais magro, mais santo. Quando a alma se mede por vitrines, nasce um vazio que pede anestesia. E a mentira oferece exatamente isso: consumo, comparação, cinismo. A disciplina cristã, então, vira ato de amor. Faça jejum de tela em horários críticos, crie ilhas de silêncio, troque notificações por um salmo. Não é fugir do mundo, é voltar ao centro. O coração precisa reaprender a ouvir a voz mansa de Deus para reconhecer como ruído aquilo que o aprisiona. Outro cerco comum diz: você nunca vai mudar. Essa sentença vem escoltada por lembranças de derrotas. O Evangelho responde com cenas vivas. Pedro negou e foi escolhido para apacentar. Madalena chorou e foi enviada como mensageira da Páscoa. O ladrão, à beira da morte, entrou no paraíso. A graça não apaga o histórico. Ela o redime. Quando você cair, levante-se com método. Confesse sem rodeios. Repare o que for possível. Ajuste um hábito. Retome a oração. A mentira te chama caso perdido. Deus te chama obra em andamento. Quem se sabe obra, aceita andaimes. Paciência. Tempo e caminha. Talvez a cerca esteja montada ao redor do futuro. Vai dar tudo errado. Faça um pacto com a providência todos os dias. Em voz alta. Diga: Jesus, eu confio em vós. Depois, liste 3 sinais de cuidado nas últimas 24 horas. Uma ligação providencial, um desconto inesperado, uma palavra que te sustentou. A gratidão é um explosivo santo. Detona trincheiras de pessimismo, e confiança não é passividade. É obediência amorosa que nos põe em movimento. Quem confia reza. Discern. Decide e age. Sem idolatrar resultados. Porque sabe que Deus trabalha também nos bastidores. Agora, um exercício de voz e corpo, bom para a oração da manhã. Coloque-se de pé. Se puder, inspire profundamente e, ao expirar, diga: em nome de Jesus, eu renuncio às mentiras que me prendiam. Inspire de novo e proclame: eu acolho a verdade que me liberta. Depois, imponha a mão sobre a própria cabeça e diga com mansidão e firmeza: eu pertenço a Deus, o meu corpo é templo do Espírito, eu caminharei na esperança da ressurreição. Faça o sinal da cruz devagar. Permaneça alguns segundos em silêncio, como quem deixa o óleo da verdade penetrar as frestas da alma. Se puder, escreva nos comentários qual mentira você vai substituir hoje e com qual versículo
Isso não é exposição, é oração comunitária. Onde doit outresse unem, cercoscaem. Se esta palavra encontrou teu coração, compartilha com quem precisa de luz no pensamento. Não por engajamento, mas porque quem foi alcançado pela verdade vira ponte. Onde a verdade entra, a mentira perde o reino. O coração respira de novo e a vida volta a andar no ritmo de Deus. E ai, caminhando assim, você vai perceber. A decisão sobre temas difíceis, inclusive como honrar o corpo na morte, nasce daqui, da mente renovada, do coração pacificado, da esperança que vê longe. É nesse terreno firme que seguiremos. Quando Jesus ensinou os discípulos a rezar, ele não deu uma fórmula mágica, mas um caminho de relacionamento. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Lessê 11. Tildoshesan, reparemos. Verbos, pedir. Busker, bater. Oração é movimento do coração que confia, insiste e se entrega. Hoje eu quero te conduzir por esse caminho simples e poderoso do jeitinho brasileiro, no ritmo da vida real. Acordar, respirar, falar com Deus como filho, fala com o Pai, deixar que o Espírito Santo organize por dentro aquilo que está bagunçado por fora. Não é discurso bonito, é prática que transforma a segunda-feira, o corredor do hospital, a fila do caixa, a noite difícil. Oração que move montanhas não é a que grita mais alto, é a que persevera com amor. Comece pelo mais essencial. Presença antes de abrir o celular. Sente-se na beirada da cama, feche os olhos e diga devagar: Pai, eu estou aqui. Tu estás comigo? Permaneça alguns segundos no silêncio. Não corra para pedir. Primeiro pertença. A alma precisa lembrar a quem pertence antes de lembrar o que precisa. Depois, trace lentamente o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Consagro-te meus pensamentos, minhas palavras e meus afetos. Se puder, pegue um salmo breve. O Senhor é meu pastor. E leia como quem bebe água. A palavra é a lenha, o Espírito é o fogo. Sem lenha, o fogo apaga. Sem fogo, a lenha não acende. Quando os dois se encontram, nasce calor no coração. Talvez você diga: eu não sei rezar. Tudo bem. Paulo confessa que nem nós sabemos o que pedir, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e intercede por nós. RM 8. Acheliu, a melhor oração, muitas vezes, começa com um suspiro. Jesus, tem piedade de mim. Repita o santo nome, como quem segura uma corda no meio da tempestade. Jesus, Jesus, Jesus. Sinta o peito baixar a marcha. Santa Teresa d'Ávila dizia que rezar é entreter-se em amizade. Muitas vezes, conversando a sós com quem sabemos que nos ama, não é teatro, é amizade. Fale com simplicidade do que te pesa, do que te alegra, do que te confunde, do que você não consegue dizer a ninguém. Deus não se escandaliza com a tua verdade. Ele a abraça. Agora, permita que a oração vire decisão. Diga: Senhor, eis meu dia. Eu te entrego as pessoas com quem vou falar, os lugares onde vou pisar, o trabalho que tenho para fazer. Nomeie situações concretas. Essa conversa difícil, essa conta apertada, essa consulta médica. Pecha, gracha.
Não controle. Quem reza não manipula Deus. Coopera com Ele. A montanha se move quando a vontade de Deus encontra um coração disponível. Por isso, acrescente: seja feita a tua vontade. Não é resignação derrotada, é confiança ativa que abre espaço para milagres discretos, aqueles que a gente só percebe quando olha para trás e diz: como foi que aconteceu? Se a ansiedade apertar, rise como o corpo. Inspire contando até 4. Segure por 2, expire por 6 e repita um versículo a cada ciclo. Não temas, e eu estou contigo. Espatruzete 1, ser, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. CL 23. Tudo concorre para o bem. RM 8. Archibald. Enquanto o ar entra e sai, a palavra massageia por dentro o músculo da confiança. Se vierem distrações, e elas virão, não brigue com elas. Traga-as para a oração. Senhor, aqui está a minha distração, eu te entrego. A humildade desarma o barulho. Há uma hora preferida de muitos santos. A madrugada, não porque Deus só atenda de noite, mas porque o silêncio ajuda a escutar. Se a insônia bater, não amaldiçoe. Transforme-a em vigília doce. Levante, beba água, acenda uma vela se for seguro. Sente-se um instante diante de um crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora e diga: Mãe, cobre-me com teu manto. Jesus, tem piedade de mim. Reze um terço em voz baixa ou apenas permaneça. Às vezes, a montanha que se move é a ansiedade que cede, a raiva que amansa, a lembrança que cicatriza. Quando o dia amanhecer, você terá no peito um segredo. Deus esteve aqui, não esqueça da intercessão. O amor amadurece. Quando deixa de olhar só para si, traga nomes. O colega difícil, a vizinha doente, o filho desafiador, o motorista que te fechou ontem. Abençoe um a um. Diga: Senhor, derrama paz sobre o coração do João. Dá coragem a Ana. Abre uma porta para a Dona Rita. Isso muda. Antes de tudo, o teu olhar. Quem reza pelos outros já começou a amar. E, se houver alguém que te feriu, pronuncie o nome e diga com firmeza mansa: eu decido perdoar e entrego a tua justiça. O céu se abre quando a gente solta a corda da vingança. As mãos que largam ressentimentos ficam livres para receber consolos. Jesus alertou que há coisas que só com oração. CF McNine Archidale. Quando uma montanha te parece imóvel, um vício antigo, um ciclo de brigas, uma porta profissional que não abre, estabelece um pequeno propósito de constância por 7 dias, à mesma hora, no mesmo lugar. 5 a 10 minutos de oração fiel. Anota os microsinais. Uma conversa que melhorou, um impulso de paciência, um contato inesperado. Milagre nem sempre tem fogos de artifício, frequentemente tem passos pequenos e um fio de paz teimoso. E se nada externo mudar, você mudará. Seu coração ficará menos reativo, suas palavras mais prudentes, seu olhar mais limpo. Às vezes, a montanha que Deus move é a nossa quero te dar uma oração da manhã, curtinha, para ser rezada diariamente. Diga comigo, em voz baixa, como quem sela uma aliança. Pai, eu te ofereço este dia meus pensamentos, palavra, atos e omissões. Jesus,
Eu confio em vós. Conduzi minhas decisões, Espírito Santo. Vinde com sabedoria, fortaleza e paz. Mãe Maria, ensinai-me a dizer: faça-se, santos e anjos. Caminhai comigo, que eu honre a Deus no meu corpo e testemunhe a esperança da ressurreição. Amém? Se desejar, escreva essa oração num papel e cole na geladeira. Rosé a honte de ser de casar. Na porta, como quem veste uma armadura de luz. No final, peça uma bênção. Faça o sinal da cruz sobre si mesmo e, com a mão no coração, proclame: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sua face sobre ti e te conceda a paz. CF. Nummer meter 6. Se puder. Escreva nos comentários qual é a montanha que você apresenta hoje a Deus. E escreva também: eu confio. Isso não é exposição, é aliança de oração. Nós vamos interceder uns pelos outros e, quando as respostas vierem, volte para testemunhar. Testemunha a gratidão que evangeliza. A oração que move montanhas não é a dos heróis perfeitos, é a dos filhos que, todos os dias, batem a mesma porta com fé. O Pai não se cansa de ouvir e, enquanto esperamos, Ele vai nos transformando por dentro para que sejamos nós mesmos sinais de milagre na vida de alguém. Perdoar parece simples no papel e quase impossível quando a ferida sangra. Quem já foi traído, injustiçado, esquecido ou caluniado, sabe que não é só questão de deixar para lá. A memória tem cheiro, cor e som. Volta quando menos esperamos. Por isso Jesus não tratou o perdão como etiqueta social, mas como caminho de libertação. Pedro perguntou: até 7 vezes? E o Senhor respondeu: não te digo até 7, mas até 77, mas 18. Não é uma calculadora de ofensas. É um estilo de vida fundado no coração do Pai. O perdão cristão não nasce de delicadeza frágil, nasce da Páscoa. Deus nos perdoou em Cristo e, por isso, nos dá a graça de perdoar. Quando perdoamos, não negamos a dor, tampouco declaramos a injustiça inocente. Nós quebramos a corrente que nos prende ao mal sofrido. A chave gira por dentro, a prisão abre por dentro. O catecismo da Igreja Católica diz algo exigente e libertador. Este impossível torna-se possível com a graça de Deus. CF Glade TCG 2842 to 2845. Por nós mesmos falhamos. Com o Espírito caminhamos. A medida do perdão é o amor sem medida do Pai. E como se traduz isso na segunda-feira? No ônibus lotado, no escritório tenso, na casa onde as mágoas fizeram morada. Primeiro, chamando a ferida pelo nome diante de Deus. O perdão cristão não é amnésia, é memória redimida. Nomear a dor é arrancar a máscara da mentira que diz: não doeu, dou. E Deus vê. Segundo, entregando à justiça de Deus o que a nossa justiça limitada não dá conta de resolver. Terceiro, pedindo graça concreta para dar passos possíveis. Uma conversa franca, um limite necessário, um silêncio oportuno, uma oração perseverante. O perdão, às vezes, começa com: eu quero querer perdoar. Esse balbucio já é semente. Quando penso no perdão, a imagem que me visita é a de Maria aos pés da cruz. Não há grito de vingança. Há fidelidade que não desiste. Ali,
A mãe aprende o idioma do perdão junto com o filho que reza. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Debaixo do madeiro, a raiva poderia virar ódio. No coração de Maria, virou entrega. É por isso que a chamamos de Mãe da Misericórdia. Se te falta força, fica um instante sob o manto dela e repete: Mãe, ensina-me a perdoar com teu filho. Toma minha raiva e transforma em oração. Aos poucos, o coração, que parecia de pedra, volta a bater com mais liberdade. Talvez a tua ferida esteja ligada ao fim de vida de alguém ou a decisões difíceis após a morte. Lutos geram fricções, irmãos que discordam, primos que cobram, vizinhos que opinam. Palavras duras são ditas em velórios, decisões aceleradas viram ressentimentos. Lembra-te, honrar o corpo de quem partiu passa também por honrar os vivos que ficaram. Perdoar, nesses contextos, não é apagar diferenças, é humanizá-las. É possível discordar com respeito, chorar sem acusar, decidir sem brigar. Quando a família reza junto a um salmo, uma dezena do terço, uma bênção, o Espírito Santo desarma os punhos. E se já aconteceu a briga, procura uma reconciliação possível. Uma mensagem simples, um pedido de perdão sem justificativas, um café que abre caminho, às vezes. A paz não chega em grande anúncio, chega como um desculpa sussurrado e uma mão estendida. Quero propor um exercício de 7 dias, que muitos acompanharam com frutos. Pegue um papel e escreva, com letra legível, os nomes das pessoas que você precisa perdoar e das pessoas de quem você precisa pedir perdão. Coloque esse papel aos pés de um crucifixo ou ao lado de uma imagem de Nossa Senhora. Todos os dias, durante 7 dias, faça 3 passos. Primeiro, reze devagar o Pai Nosso. Parando na frase, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, deixe que essas palavras te atravessam, não corra. Segundo, imponha a mão sobre o papel e diga, em nome de Jesus, eu renuncio às correntes do ressentimento e abençoo estas pessoas. Terceiro, peça o óleo da misericórdia para derramar sobre a memória. Senhor, unge as cenas que doem, cura as palavras que feriram, ilumina as decisões que virão. Se durante a semana você sentir impulso de dar um passo concreto, uma ligação, uma mensagem, um gesto de pacificação, obedeça com prudência. Caso contrário, mantenha-se no escondido da oração. Deus trabalha no silêncio. Importante, perdoar não é permitir abusos ou colocar-se em risco. O perdão liberta o coração. A prudência protege a vida. Pode haver situações em que o amor pede distância saudável e limites claros. Nesses casos, a caridade manda buscar ajuda, orientação espiritual, inclusive suporte psicológico. A igreja não romantiza a violência. Ela anuncia a misericórdia que cura e a verdade que liberta. Se o que te fere é uma culpa antiga, um erro que você mesmo cometeu, entra no confessionário. A reconciliação não é tribunal de humilhação. É hospital de campanha. Nomeia o pecado com simplicidade, escuta a palavra de absolvição, cumpre a penitência como quem faz fisioterapia da alma. O perdão de Deus é maior que o teu passado mais escuro. Deixa eu te contar uma história. Um homem guardava ódio do irmão por causa de uma herança durante anos. O Natal virou campo minado e a mãe, não,
meio. Envelheceu mais depressa. Dia, ele entrou numa igreja numa tarde qualquer, ficou sentado no último banco e chorou. O padre se aproximou sem pressa, ouviu e propôs um caminho. Por 30 dias, reze um Pai Nosso pelo seu irmão, colocando o nome dele na frase: perdoai-nos, assim como nós perdoamos. E peça uma oportunidade de diálogo sem revanchismo no Vigeste Modia. A mãe adoeceu e os dois se encontraram no hospital e conversa, que tinha tudo para ser guerra, virou desabafo. Honesto, não resolveram tudo, mas deram o primeiro passo. Anos depois, ainda havia arranhões, mas o ódio tinha perdido o trono. O que fez a diferença? Um homem que se rendeu à graça e descobriu que a liberdade mora do lado de dentro. Perdoar também cura o corpo. Quem carrega rancor vive em alerta, dorme mal, responde com aspereza, adoece por dentro. Quando o perdão entra, a respiração desce, a mandíbula relaxa, a palavra fica mais mansa. Não é mágica, é integração. Espírito, alma e corpo alinhados sob a luz de Deus. Faça um teste agora. Sente-se com a coluna ereita. Inspire profundamente e, ao expirar, diga: em nome de Jesus, eu perdoo. Repita 3 vezes. Talvez uma lágrima escorra. É água que lava. Depois, coloque a mão no coração e repita: e eu me perdoo porque Deus me perdoa. Isso não é autoindulgência. É humildade que acolhe o dom e caminha. E quando o ofensor não se arrepende, quando o outro continua duro, distante, repetindo os mesmos erros, o perdão cristão decide amar mesmo sem retorno, mas não exige convívio íntimo, sem conversão. Você pode perdoar e manter distância, abençoar e desligar-se, rezar e dizer não. A régua é a caridade. Buscar o verdadeiro bem do outro e o seu diante de Dieu, às vezes, o bem do outro é a verdade que confronta. Às vezes, é o silêncio que planta saudade. Às vezes, é a paciência que suporta até que a graça amadureça o coração. Em todos os casos, não devolva mal com mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A tua paz não depende do humor alheio. Ela nasce de pertencer a Deus. Quero encerrar com uma oração, se puder. Feche os olhos e repita comigo. Devagor. Dizes, misericórdia, eu trago ao teu coração as pessoas que me feriram e as que eu feri. Eu renuncio às narrativas de vingança e escolho o caminho do perdão. Dá-me coragem para passos concretos e prudência para limites justos. Unge minha memória, cura minha história, pacifica minha casa. Mãe Maria, ensina-me a permanecer de pé aos pés da cruz. Espírito Santo, derrama o teu óleo sobre as minhas feridas e faz de mim instrumento de reconciliação. Amém? Agora, se for possível, escreva nos comentários apenas o primeiro nome de alguém por quem você decide rezar hoje e a palavra misericórdia. Não é exposição, é intercessão. A comunidade vai carregar você em oração. Perdoar é a porta secreta que abre futuros. Quando ela se abre, a casa inteira fica mais leve e você descobre que a maior parte dos grilhões estava dentro do peito. O Cristo ressuscitado passa por portas fechadas, mostra as chagas e diz: a paz esteja convosco. Essa paz que eu peço para você hoje. Caminhemos para a próxima etapa com o coração mais livre,
Porque quem perdoa aprende a escolher os sinais que apontam para a Páscoa, até no modo de se despedir de quem ama. Trabalhar com graça é lembrar que o primeiro contrato do nosso dia não é com o relógio, nem com o chefe, nem com o boleto. É com Deus que nos confia talentos, tempo e pessoas. Quando eu acordo e ofereço a Ele minhas tarefas, mudo o eixo, deixo de correr atrás de resultados como quem luta sozinho e começo a servir com sentido. São Paulo nos dá a rota. Tudo o que fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor. CL 3. Oxa-san, não é romantizar rotina pesada, é batizar a rotina com propósito. O catecismo recorda que o trabalho participa da obra do Criador. É caminho de santificação e fonte de caridade. Quando vivido com justiça e respeito CF, GLI HTCG 2427. Se o corpo é templo do Espírito, então o escritório, a obra, a cozinha, o ônibus, a sala de aula podem se tornar altar. Lugar onde ofereço a Deus minha inteligência, minhas mãos, minhas conversas, minhas decisões. No Brasil, muita gente enfrenta condução lotada, calor, pressão e prazos que apertam. A tentação do cinismo sussurra: faça o mínimo e pronto. Mas quem se sabe, filho? Quem aprendeu a viver como o templo do Espírito? Escolhe integridade mesmo quando ninguém vê. Integridade não é perfeccionismo, é coerência. Eu entrego o que prometo, digo a verdade, respeito horários, honro a palavra dada. Se erro, assumo e conserto, não por medo de punição, mas por amor a Deus e ao próximo. A fé católica não pede espiritualidade alienada, pede presença fiel. Jesus trabalhou com as mãos, caminhou quilômetros, sentou-se à mesa com gente difícil, abençoou quem o criticava. Segui-lo no trabalho é aprender a oferecer excelência e a não tratar pessoas como objetos, nem a mim mesmo como máquina. Trabalhar com graça também cura nossa relação com dinheiro. Dinheiro é ferramenta, não é Senhor. Quando ele sobe ao trono, o coração desce para a ansiedade. Quando volta ao lugar, a paz respira. Faça um exame sincero. Quanto das suas decisões é guiado pela pressa de não ficar para trás? A providência não é desculpa para a irresponsabilidade, mas é antídoto contra a idolatria. Planeie, anote gastos, renegocie dívidas, guarde um pouco, aprenda uma habilidade nova. E, ao mesmo tempo, partilhe. A caridade abre janelas que a matemática não enxerga. E lembre, mérito não anula misericórdia. Se hoje você está empregado, seja ponte para quem busca oportunidade. Se é gestor, pague em dia e trate com justiça. Se é colaborador, sirva com lealdade e converse com franqueza quando algo estiver errado. Quero te propor 5 hábitos de Segunda-feira Santa. Pequenos e poderosos. Primeiro, consagração do dia. Antes do trabalho, faça uma oração breve, oferecendo tarefas, relações e decisões, pedindo sabedoria, fortaleza e paz. Segundo, pausa de 60 segundos a cada 2 horas. Feche os olhos, respire e repita um versículo como corda de alpinista. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.